nosso sofá eu recebo o jornalista Eduardo Rabelo e o ativista social Marcelo Lima. Homem não deixa de ser homem, né, Marcelo, por participar, por exemplo, de uma campanha como o Outubro Rosa. Claro que não, Dilane. Eu acho que, inclusive, é um papel essencial que o homem cumpre, né? E social também, né? Quando ele vem a público, né? E ajuda e colabora à sociedade nessa campanha que é de suma importância, né? Para o combate ao câncer para com a mulher. Eu acho que nós precisamos cada vez mais nos enganjar nessas lutas, né? Que vem construindo dias novos para a nossa sociedade. É isso mesmo, Eduardo? Dilane, na época que vivemos, os dias em que vivemos, a evolução que vivemos, não cabe mais nenhum tipo de preconceito ou algum tipo de falta de incentivo. Eu acho que cada vez mais é preciso que os homens, né, ajudem na conscientização, seja da sua esposa, da sua mãe, da sua irmã, e a cada ano a campanha que cresce muito mais, a campanha do Outubro Rosa, se a cada ano uma pessoa, eu ou Marcelo, por exemplo, esse ano a gente incentivou uma pessoa e essa pessoa se livrou, né, ou então diagnosticou, se preveniu, então a gente vai ter conseguido um fato inédito, evitar que alguém que porventura estivesse displicente, né, com a campanha do Outubro Rosa, ou fosse propriamente displicente com seu próprio corpo, ficasse um pouco mais atenciosa consigo mesmo e evitasse de sofrer de um mal que, infelizmente, ainda vitima muitas mulheres no mundo. Não é porque ele tem esse estigma, né, de que homem não pode lavar uma louça, homem não pode arrumar uma cama, homem não pode usar rosa, homem, que ele vai mudar a sexualidade dele. O que tem mudado, por exemplo, na sua opinião, Marcelo, na cabeça dos homens, fazendo com que eles participem mais de momentos como esse? Dilane, eu acho que com essa pauta nova que surge, né, que o feminismo, inclusive, ainda é um debate muito recente na nossa sociedade e que, inclusive, confunde. É um debate complexo, mas ainda confunde na cabeça de algumas pessoas. É importante dizer que o feminismo, às vezes, deixam a entender algumas pessoas que a mulher que é feminista não gosta de homem, né, e que não tem nada a ver com isso. Acho que o feminismo, ele defende a causa de gênero, isso que é importante deixar claro, né, que vem de um contexto histórico, né, e também é importante a gente dizer de onde surgiu tudo isso. A luta em que as mulheres, por exemplo, chegaram até se organizarem através, seja de coletivos, seja de organizações. Nós sabemos, por exemplo, que há mais de 100 anos a luta que a mulher teve e que, inclusive, numa fábrica têxtil nos Estados Unidos, mulheres foram incendiadas, né? E aí está o significado do 8 de março, que muita gente inclusive não sabe, algumas pessoas sabem, por se comemorar apenas o Dia Internacional da Mulher, mas o porquê disso, né? O porquê é porque mulheres, aliás, por apenas lutarem por uma causa justa, que eram delas, por aumento de salário e melhores maneiras de trabalho, foram crucificadas, incendiadas numa fábrica, e a partir disso simbolizou-se o dia 8 de março. E através disso a evolução no nosso país. Outras coisas foram surgindo para incentivar essas lutas, né? E justamente se organizaram, e a luta por esse empoderamento das mulheres, né, a luta para emancipação dessas mulheres surgiram e chegaram até os dias de hoje. Mas é importante, é um debate novo que é importante que a gente possa desconstruir e quebrar certos paradigmas. Quando a gente fala disso, por exemplo, nós estamos na Paraíba, no sertão da Paraíba, e, por exemplo, por sermos sertanejos e essa cultura machista que está muito impregnada no nosso povo, por exemplo, os homens hoje vestem rosa para dizer que apoiam causas femininas, né? Você também veste rosa, veste, Sim, Eduardo? Além da vestimenta da nossa indumentária, o lacinho rosa e simbolizando, porque a cada dia, como o Marcelo tocou no assunto, é preciso quebrar paradigmas, é preciso vencer barreiras, é preciso olhar para a mulher, se ver, né, na parte feminina. E como você vai se ver numa parte feminina? Você vai se ver numa companheira, você vai se ver numa futura mãe, numa pessoa que vai trazer outra pessoa para a vida e talvez até aquela pessoa que vai ser a sua companheira, que vai ser a mãe do seu filho. Ô, Eduardo, e quando eu falo nessa questão de vestir rosa, né, é quebrar também um tabu, por exemplo, por estarmos num lugar onde homem tem que ser homem, macho tem que ser macho, né? Então, o homem do sertão vestir rosa para dizer que apoia as mulheres numa causa,
é um passo muito adiante, né, Marcelo? Em pleno século XXI é inadmissível nós ainda temos esse debate, né? Esse debate é ultrapassado. Eu acho que o que a gente tem que fazer é o contrário, é inclusive conscientizar, né? Porque nós, inclusive, sabemos que tem alguns amigos que ainda têm certos preconceitos, o machismo está impregnado na nossa cultura, né? E assim a gente tem que quebrar isso aos poucos. Eu gosto de citar um exemplo que agora recentemente no final de semana eu recebi um casal de amigos meus na minha casa e quem foi para a cozinha foi eu. Eu fui cozinhar, né? É bom saber disso, né, Eduardo? E lá, mas assim muita gente pergunta, mas você foi para a cozinha? Foi só você, mas o que é que tem? Eu acho que isso tem que acabar, né? As divisões de tarefa do lar. Né? Então são coisas como essa que você desconstrói no seu dia a dia e o debate feminista é isso, tem que trazer inclusive o homem, não afastá-lo, né? Não porque como é que nós vamos combater o próprio machismo se o homem não se empoderar desse próprio debate, né? O que é que significa machismo, porque tem muitos homens que inclusive não sabem, né? Então acho que nós temos que trazer, e é um debate essencial que nós temos que fazer, principalmente, como você bem coloca, né, na nossa cidade, no interior do sertão da Paraíba, enfim, nós temos que trazer cada vez mais esse debate e engrossar as fileiras da luta para dias melhores, seja a luta pela emancipação e empoderamento das mulheres. Digamos que tem um pouco mudado, né? Assim, o que era antes serviço da mãe, cuidar da casa e dos filhos, isso se reverteu um pouco. Hoje em dia a gente vê pais que cuidam de filhas e escolhem roupas. Antigamente isso não tinha, né? Antigamente tinha muito essa questão de preconceito em alta. Ainda hoje tem, mas não é tanto quanto antes. Que trazem de que pai não pode cuidar de menina, pai não pode dar banho em menina. E assim a gente vê que isso é tudo questão de costumes antigos que infelizmente ainda há um pouco nos dias de hoje que realmente precisa ser mudado, porque isso não vai influenciar em nada na sexualidade, na afetividade da criança, informação que futuramente será o adulto, né? Como as mulheres que convivem com vocês observam essa participação? Você no jornalismo, por exemplo, de estar divulgando, estar incentivando, conscientizando, propagando essa ideia do cuidado com a mulher? Eu diria, Dilane, que é contagiante. A partir disso, exemplo de casa, se tem exemplos de outros casais amigos e incentiva, inclusive, outros casais amigos a ingressar nas fileiras, né? Vestir realmente o rosa, que significa nada mais, nada menos do que estar quebrando barreiras, do que estar cada vez mais alertando, olha, a gente precisa, olha, tem gente que ainda não se preocupa tanto, olha, vamos acabar com essa história que se fulano vestiu é porque tem uma tendência, se cicrano não veste, sim, cicrano é macho. Não existe, até porque nada mais, nada menos do que cores e sinais, códigos, codificação. E codificação nada mais é do que comunicação. Então, usar a comunicação através de um sinal, né, de uma cor rosa. Rapaz, eu vi Marcelo hoje estar usando o rosa. Não será porque é Outubro Rosa? Já pensou se alguém se pergunta, e o que seria Outubro Rosa? Porque tem gente ainda que nem sabe o que significa Outubro Rosa. Pensa que é para você dar uma rosa à mulher, ou é por conta do Dia Internacional da Mulher. Quando a gente fala disso da cor, né, nós percebemos que hoje existe uma mistura, né, do universo feminino e do universo masculino, né? Isso é bom, na opinião de vocês? Bem, assim, eu acho que isso é importante, né? Que é como eu disse, eu acho que a gente tem que aguçar esse debate, né? Eu acho que a gente tem que trazer mais esse debate à tona. Por exemplo, eu fico feliz quando nós somos convidados a participar de um programa com um tema tão relevante como esse. Porque nós ainda vivemos e vivenciamos assim, a cultura do machismo impregnada a cada passo. Ou seja, a mulher não pode vestir um short curto que ela está se insinuando, tem que ser estuprada. Que não sei. Eu acho que nós temos que acabar com isso. E a mulher, ela é vítima, inclusive, dos machismos aonde ela passa. Eu gosto, inclusive, de citar um grande exemplo, que é nos grandes centros, que os ônibus, os coletivos sempre são lotados e as mulheres ali, elas são abusadas todas as horas, né? Então tem que se ligar nesse debate para que a gente possa quebrar esse debate sobre o machismo. E a gente só vai fazer isso quando tiver todo mundo junto, né, pensando de forma coletiva, né, que aí a gente juntos vamos achar uma saída. Então, dialogando é o lugar, né? Dialogando é o lugar essencial para que a gente faça isso. Não só esse rosa que agora eles começam a adquirir, mas sim o universo feminino de uma forma
metrosexual. Se depilam, fazem a sobrancelha, ajeitam as unhas, né? Então, assim, não é porque ele está fazendo isso que ele vai ser mais menino, ele vai ser menina ou vai se tornar mulher. Não, ele só está se cuidando mais, ele só está se voltando para esse lado que antes só as mulheres tinham. Porque eles eram, né, como aqui no Sertão da Paraíba, mulher ou macho não faz isso. Tá vendo como esse papo tá bom? E você é o nosso convidado para participar. Eu vou para um breve intervalo, aproveitando que a gente está encerrando outubro e já começando novembro, que vai começar azul. Note aí na sua agenda, porque você, homem, também está sendo convidado para se tocar, né? Vamos falar desse assunto logo mais. Eu volto no Minuto Sol. De volta com o nosso Dialogando, e a nossa conversa boa hoje é sobre a participação dos homens nas causas femininas. E no nosso sofá, Eduardo Rabelo, jornalista, e o ativista social Marcelo Lima. O mundo masculino passa por uma desconstrução, a moda, os costumes. Existe essa desconstrução no mundo masculino hoje, Eduardo? Dilane, eu diria que não o mundo masculino, mas o mundo machista, o mundo opressor, o mundo preconceituoso. Estamos vivendo uma geração, estamos numa época em que as oportunidades são iguais. A gente percebe nas mulheres o tamanho, né, das condições igualitárias, das potencialidades. As mulheres cada vez mais ganhando espaço no mercado, realizando ações e atividades que antes não seria nem possível imaginar. E hoje são ações concretas. Então, a cada dia que passa, Dilane, a gente percebe que somos cada vez mais iguais e que as oportunidades tendem, né, e tem que ser iguais. E quem não vier para esse mundo, quem não entrar nesse universo, vai ficar preso, digamos assim, naquele mundinho pequeno, quadrado, de que o homem pode e a mulher não. Assim como muitas coisas na humanidade, muitas coisas têm evoluído, assim como o pensamento, né? Felizmente. E assim, eles têm se adaptado, não todos, infelizmente. Ainda há quem não se adeque e ainda não se adapte a isso. Mas muita coisa tem mudado com relação a comportamentos antigos que traz esse costume, talvez da criação, muitas vezes do ambiente em que ele se encontra, e isso varia. Estamos no sertão da Paraíba, a gente falava disso no bloco anterior. Por exemplo, os homens do sertão, por exemplo, estando inseridos em causas como Outubro Rosa, como já citamos, as vestimentas, usar rosa, por exemplo, no cenário onde estamos inseridos, isso é, de certa forma, também desconstruir um pouco desse mundo, né? Não tenha dúvida, eu acho que, inclusive, a gente tem evoluído bastante. Mas é importante dizer que isso foi através de um processo de muita luta. Nada veio de graça, nada veio assim em vão. As mulheres, elas se colocaram e se organizaram, seja através dos coletivos, através, né, das suas organizações, e lutaram para ocupar esses espaços, que ainda, concordo que tem nos ocupado. Inclusive, é importante ressaltarmos que nós tivemos aqui eleita a primeira presidenta, né, eleita a primeira mulher presidenta do nosso país. Então isso é importante dizer o quanto nós avançamos, mas ainda é muito tímido, por exemplo, a participação da mulher na política, né, em cargos como, por exemplo, gerentes, etc. e tal. Inclusive hoje a mulher ainda está dentro do contexto de que ganha menos do que os homens. Então nós precisamos ainda cada vez mais. Eu digo nós, homens também, engrossarmos as fileiras dessa luta para que isso possa ser e ficar de forma igual no nosso país, né? Tem países aí de primeiro mundo que não aceita mais isso, então nós temos que correr atrás desse prejuízo, até porque entendo eu que as mulheres têm um toque especial, um toque a mais, não querendo desmerecer os homens, que esse não é o nosso debate, mas dizer que as mulheres têm sim a capacidade, né, de gerir, que as mulheres têm a capacidade, né, de fazer coisas que possam, digamos assim, muitas das vezes ser melhor do que o homem. Isso é importante a gente ressaltar. E trazer os homens para esse debate é fundamental. Até porque quando a gente fala de relação, não existe, por exemplo, falar de uma relação conjunta, global, onde o homem e a mulher não estejam inseridos no mesmo espaço.
Exatamente, Dilane, por conta da vivência do dia a dia, a mulher que vive sozinha e o homem que vive sozinho. A gente vai encontrar uma grande distância, né, entre os dois, de qualquer ângulo que você olhe, seja do organizacional, seja do estrutural, do emocional também. Então, quando a gente fala o completo, o homem, ou quando se junta, né, o côncavo e o convexo, a gente tem a junção perfeita. E não existe uma junção perfeita com 99% e 1%. A junção perfeita ela tem que ser 50 a 50. Então, se é 50% para cada lado, por que no mercado de trabalho não pode ser? Por que na política não pode ser? Por que no trânsito não pode ser? E principalmente porque na questão da saúde. Então, a mulher se cuida mais do que o homem. E será? Será que o homem é um pouco mais descuidado? E partindo mesmo desse princípio, o homem é um pouco mais descuidado. Um não pode cuidar do outro. Exatamente. Se o homem é um pouco mais descuidado e se o Outubro Rosa alerta tanto, né, para uma campanha de autoexame, é uma campanha para erradicar, seria uma utopia, um sonho, mas para se alertar contra o câncer de mama, a partir disso, porque um Novembro Azul também não vai ser tão exitoso com um Outubro Rosa. Você está percebendo que eu estou fazendo um comparativo. E o Marcelo também percebe que tem que ser 50% a 50% o universo. Fomos feitos para isso. Pode até existir algum Você acha que os empecilho. homens que participam dessas causas femininas, que estão mais inseridos nesse processo, ganham mais pontos com as mulheres? Eu acredito que não tenha dúvida. Eu acho que assim, inclusive porque se o homem, inclusive, não perceber, e aqui eu quero parafrasear o colega, que ele vai estar muito atrasado. Quando ele perceber de fato, né, que é importante, ele está inserido nesse debate, né, quando ele perceber, ele vai estar anos-luz atrás daqueles que entendem que ele fazendo parte desse contexto, ele está ajudando, colaborando para o desenvolvimento melhor da nossa sociedade. Porque, como já foi dito, eu acho que a ideia aqui é o coletivo, né? Ninguém caminha sozinho, ninguém constrói nada sozinho. Eu acho que a nossa luta, nós nos inserirmos nesse debate, nessa luta, ela é essencial para que a gente possa desconstruir certos paradigmas, quebrar certas barreiras e ter uma sociedade, a sociedade que a gente sonha, que é uma sociedade mais justa, igualitária para todos. Além, né, do afetivo aflorar muito mais, tem toda essa questão da igualdade. Se a mulher tem todo esse cuidado, tem toda essa sensibilidade, por que não o homem também? Né, isso, então eles só têm a ganhar crescendo juntos, percebendo qualidades juntos, e essa sensibilidade, essa afetividade, ela só tem a crescer. Vocês concordam que a educação é o pilar principal desse processo? De gênero, número e grau, Dilane, porque quando você aprende de casa, quando você aprende desde pequeno a respeitar a sua irmãzinha, seu priminho, seu coleguinha, como a gente costuma dizer enquanto criança, ou educar as nossas crianças, depois disso você vai respeitar a sua professora, sua colega de sala, sua vizinha. Depois disso, num universo onde você vai aprender a respeitar o seu colega de trabalho e a sua colega de trabalho. E voltando um pouco aos homens que se aproximam um pouco mais das mulheres e ganham pontos, sim, não tem nada a ver com, por exemplo, identificação com o mundo feminino, não tem nada a ver com homo ou heterossexualidade, pelo contrário. Quem gosta, protege. Quem gosta, tem medo de perder. Quem gosta, disso, sem dúvida, Dilane. Quem gosta, alerta, faz por onde. Você levar a sua esposa a uma consulta, a um exame, a um autoexame, incentivar que ela faça primeiro o autoexame. Depois disso, levar a sua esposa para conquistar o mercado de trabalho. E quando eu digo esposa, leia-se irmã, a sua mãe, a sua vizinha. A pessoa que você gosta. A pessoa que você gosta, porque a partir daí você vai estar se preocupando. Quando alguém se preocupa comigo, meu vizinho da direita se preocupa e o da esquerda quer que eu me exploda, é claro que eu vou ter uma atenção melhor com o vizinho da direita. Então, acho que aproxima um pouco mais e ganha mais pontos, né, com as mulheres. O pilar de toda evolução humana, eu diria que muito se baseia na família. E na família tem a criação de como essas pessoas, se você prestar bem atenção, a pessoa que é hoje, algum transtorno, algum sofrimento psíquico, ele pode prestar atenção que se ele teve o apoio da família, raramente ele vai haver esse tipo de comportamento. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que se ele foi bem cuidado na infância, ele foi bem criado, ele
traz isso para a vida dele. Por mais que a sociedade o corrompa, por mais que o ambiente o impeça de algumas outras coisas, mas ele também consegue trazer essa carga da família, essa educação que ele traz, esse bom comportamento. Sem dúvidas. Marcelo, o que você diria para os homens que estão sintonizados conosco? O outubro está acabando, novembro azul começando, né? Eu acho que é o seguinte, eu acho que esse recado é importante. Da mesma forma que nós estamos, na verdade, saindo de um processo de conscientização, né, que é o Outubro Rosa, né, que nós, inclusive, homens, estamos inseridos nesse debate. Eu acho que, inclusive, a partir de agora, nós temos que nos conscientizarmos de que hoje um dos grandes índices de mortalidade, né, no nosso país é o câncer de próstata. Então, acho que o homem está nesse... Nós temos, inclusive, algo que nós não tínhamos antes. Antes, eu digo, há mais de 10 anos atrás, que são ações como essa, como o Novembro Azul. E aqui esse recado, não tenha medo, eu acho que é importante fazer esse autoexame, né? Eu acho que nós temos que quebrar esse preconceito. Vale mais a sua vida, a sua saúde, né, do que você alimentar certos preconceitos existentes ainda na nossa sociedade. Por isso que eu digo, vá ao posto de saúde, né, não tenha medo, né, não dói, né, não fui ainda, mas com certeza amigos que já foram, dizem, é uma coisa simples e é o recado que a gente deixa, se cuide, que quem se ama, se cuide também. Vocês se permitam, entendeu? Porque isso rosa, ou até mesmo para as mulheres usarem azul, ou se você gosta de usar algo mais masculino, ou que os homens gostem mesmo de se cuidar, por que não? Não quer dizer que você vai passar para o outro lado do outro sexo, entendeu? Você não vai mudar, não é porque eu estou usando azul que eu vou me tornar um menino, entendeu? Então permitam-se, se vocês têm vontade, faça. Por que não? Se cuidem, né? Tem mulheres que acham bem mais atrativos homens que tiram um pouco da sobrancelha, que tiram mais do pelo, que depilam as axilas, e por que não? É isso mesmo, Eduardo? Sim, não tem mais espaço para preconceito, né? A gente está falando de uma doença ou de duas doenças que infelizmente ainda vitima muita gente. E quando a gente diz vitima muita gente, não está só falando na esfera global, universal. Vitima pessoas no mundo inteiro. E nós fazemos parte do mundo, sertão da Paraíba, de Pernambuco, o sul do país, a América do Sul. Então, quando acontece bem próximo a você, você pensa que poderia ter sido evitado com uma simples atitude, Dilane, com um simples ato, com um simples gesto, com uma simples iniciativa. Eu vou fazer uma prevenção. A medicina evolui, daqui a uns dias o exame de toque pode ser até substituído, mas hoje ainda é o que mais é eficaz. O preconceito ele tem que parar de existir, em detrimento de 3 meses de tratamento, 3 meses de reta final de vida, com morfina, por exemplo. E a medicina já deu diversos exemplos que não supre mais, a morfina não supre mais a dor de um câncer. Então, infelizmente, o câncer de próstata ele ainda é um dos grandes monstros, né, que ceifam vidas, principalmente de preconceituosos. E a prevenção é a melhor saúde. Prevenção sempre é melhor do que prevenir, sempre é melhor do que remediar. Eu amei receber vocês, tá? Eu quem agradeço. Agradecemos. Espaço, né, aqui também. Né, dizer que estamos à disposição para qualquer tema relevante, a gente está aqui junto para contribuir. Com certeza, a nossa conversa continua. Muito bom, muito boa conversa, muito bom aprender um pouquinho mais, tentar passar também uma mensagem e quem sabe se a gente conversar, dialogar cada vez mais, a gente vai conseguir ir alertando mais pessoas, Dilane. Um grande abraço. Maravilha! Tá vendo? Não dá para viver sem se importar, né? Então se importe aí com a sua saúde, com quem você ama. Eu volto na próxima segunda com uma nova conversa aqui na TV Sol e você é meu convidado. Tchau!